Olá, boa noite para vocês, fazedores de cultura, artistas, produtores culturais, amantes da arte. Eu sou a Kessia Ferreira, sou produtora cultural, parecerista, presidente de comissão de avaliação de editais e trabalho com cultura já há muitos anos, mais de 10 anos, e eu tô aqui hoje para poder fazer a nossa live de preparação para o evento da Arte ao Pix, a trilha para você conquistar, fazer captação de recursos culturais, artísticos e culturais, né? Para você captar aí acima de 20 mil reais, 30 mil reais, para você desenvolver a sua arte. Se você se interessa por esse assunto, se você quer conhecer essa trilha que vai acontecer no dia 7, amanhã, né? Dia 7, às 19 horas. Faz sua inscrição, artecomrecurso.com.br, ou tem algum link aqui nesse vídeo ou no link das nossas bios, das nossas redes sociais. E se você ainda não segue Arte com Recurso, esse é o nosso perfil oficial para falar só de captação de recursos para cultura e arte, arte e cultura. Então, vamos lá, direto ao ponto, que hoje a gente tem mais um passo zero, né? Tô aqui nessas lives de preparação para dar o passo zero para você, ou seja, às vezes para você que nunca ouviu falar de captação de recursos, como conseguir dinheiro para desenvolver a sua arte, como conseguir dinheiro para desenvolver aí as atividades que você já promove, que você já faz, ou que você quer começar a fazer, ou que você quer auxiliar ou começar a trabalhar com isso, auxiliando um outro artista a captar recursos, e você também vai ganhar recursos. Você vai ganhar recursos aí com esses projetos por meio dos editais, né? Editais, patrocínios, leis de incentivo, enfim, todo esse arcabouço, né? Esse sistema que nós temos hoje no Brasil para a captação de recursos. E a nossa live de hoje, vamos lá. Hoje eu quero tirar muitas dúvidas, porque hoje a gente vai falar de mitos. E mitos nada mais é do que dúvidas que vocês têm aí na cabeça de vocês sobre captação de recursos, e vamos tirar todas essas dúvidas para a gente chegar amanhã já sabendo exatamente do que a gente está tratando, do que a gente está falando, para fazer um mão na massa, sem enrolação, para que a gente possa... Tô recebendo várias mensagens, isso aqui é tudo mensagem de dúvida, gente, para que a gente possa conseguir colocar a mão na massa amanhã, né? Sem enrolação. Então, a nossa live de hoje precisa ser famoso para captar recursos? Mitos que travam a sua carreira. Vou ficar olhando hoje de lado, porque hoje eu vou tirar todas as dúvidas que vocês me mandaram desde que a gente começou a divulgar, né, a oficina de amanhã. Vocês estão me mandando muitas dúvidas no privado e eu preciso esclarecer todas elas muito pertinentes. Algumas eu achava que era até óbvio, né, mas não, o óbvio precisa ser dito, então por isso vou esclarecer todas elas, que não tem dúvida boba, não tem dúvida simples, todas elas são extremamente pertinentes. Tá? Vamos lá então. Essa primeira, né, de precisa ser famoso, é o primeiro mito que a gente precisa quebrar. Precisa ser famoso para conseguir captar recursos, e quero quebrar já esse mito aqui. Não precisa ser famoso. Inclusive, você pode nunca nem ter feito nada em público, né? Nunca ter feito um show, feito uma exposição, ou ter escrito um livro, ou ter, enfim, vamos dizer que a arte está aí dentro da sua casa, ainda dentro do seu quarto ou na sua garagem, não tem problema. Você pode sim captar recursos, independente de alguém ter visto essa arte ou não. A maioria dos editais tem indutores para quem está começando. O mais importante, como eu sempre digo, o mais importante é você demonstrar uma capacidade de execução. Se você demonstrar que você tem um planejamento, que você tem tudo detalhado, né, do que você vai fazer, como você vai fazer, de que forma você vai contratar essas pessoas, comprar esses materiais, enfim, qual que é o tempo de execução desse projeto, dessas atividades, você consegue ter um projeto aí consistente e consegue aprovar ele facilmente em valores. 20 mil reais, eu tô falando de um valor muito pequeno, gente, porque assim, a regra para os editais que os meus parceiros geralmente captam são valores de 50 mil reais para cima, né? 30, 50, 100, 150, a média é essa, né? Vamos dizer assim, entre 50 e 150.
Então, 20 mil reais é mamão com açúcar. Isso é o mínimo que você tem que captar aí na próxima PNAB. Eu garanto que se você aplicar todas as dicas, né, seguir essa metodologia que eu desenvolvi, gente, ao longo de tantos anos, né, errando, entendendo os editais, lendo e partindo para esse outro lado, que tem um lado do produtor cultural que eu conheço e tenho feito, sendo produtora cultural por muitos anos, mas nos últimos anos, desde a Lei Paulo Gustavo, quando eu fui parecerista no Pará, né, da Lei Paulo Gustavo, eu passei para esse lado de cá, o lado de parecerista, de presidente de comissão de avaliação, e comecei a enxergar com outros olhos mesmo essa forma de você elaborar os projetos, de apresentar as informações e os documentos que precisam compor essa proposta cultural. E realmente explodiu a minha mente. Quando a gente passa pro lado de cá, você fala, uau! Então, isso aqui que é o mundo da captação de recursos, e a partir daí, isso se tornou uma missão para mim, uma missão mesmo, desmistificar, porque o que acontece muito, que eu sempre falo, existe muita concentração de recursos. Muitas pessoas, porque elas entendem as regras do jogo, elas estão ali ganhando vários projetos, ganhando 3, 4, 5, 6, 10 projetos nos editais, porque falta projetos. Eles não estão errados, lembrando, gente, os artistas, eles nunca estão errados por propor projetos. Quanto mais artista propondo, melhor. O que acontece é que falta projetos, e aí acaba que é normal que se remaneje projeto, recursos, né, dinheiro, de uma linha que não tem projeto para outras linhas que tem mais projetos. Então você perde essa oportunidade, porque cada linha ela foi desenvolvida para a sua área. Ou você que trabalha na área da, né, literatura, artes visuais, audiovisual, música, então todas as áreas elas têm seu próprio recurso, mas às vezes fica um recurso, né, faltando de um para o outro, e tem mais projetos numa área, menos projetos em outras, e acaba que a gente tem que migrar porque faltam projetos. Então, não vamos deixar faltar projetos, porque a partir do momento, gente, que começa a faltar projeto, eles falam, não, a gente está dando dinheiro, as pessoas é que não querem, e aí param de investir. Então, quanto mais projetos a gente colocar, propor, mais vai se investir, mais a gente tem argumentos para a gente dizer, olha, precisa de mais dinheiro, porque tem muito projeto, tem muitas pessoas querendo acessar esses recursos. Então, essas pessoas precisam de mais recursos. Por isso que é minha missão, sim, levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, e que você aprove seu projeto. Com certeza, na PNAB você vai aprovar. Se você ficar aqui com a gente amanhã, gente, não pode faltar, imperdível essa aula, né, a trilha completa para você, e espero que você esteja com a gente nessa caminhada para aprovar seus projetos e ter esses recursos ainda esse ano. Então, vamos lá. Não precisa ser famoso, então, mito 1 já quebrado, né? Uma outra coisa que apareceu bastante aqui para mim foi... Eu achei muito interessante esse daqui, gente. Não sei se cabe... A pessoa falou, Kessia, não sei, vi seu vídeo, entendi, mas eu não sei se isso cabe para mim. Tem um vídeo em que você diz que o recurso financeiro você pode usar como você quiser. Mas como é isso? Então, vamos lá quebrar esse mito, né? De que as pessoas acham que os recursos para a produção dos projetos só pode ser usado para uma coisa específica. Veja bem, é você, quando eu digo que você pode usar para o que você quiser, é porque você, como artista, que vai dizer para o proponente do edital, vai colocar na sua proposta o que você vai gastar para desenvolver a sua arte. Então, não é o contrário. Não é o ente que vai dizer, você precisa ter... Não, você que vai dizer, você vai falar, olha, para eu fazer a minha exposição, eu preciso comprar tintas, eu preciso comprar essas lixas, eu preciso comprar essas telas, eu preciso fazer essas molduras, isso custa tanto, né? Vamos dizer assim, não é... 10 molduras custa tanto, vou fazer 10 molduras custa tanto, porque eu já tenho meu fornecedor, eu vou pegar o orçamento. Então, gente, deu ruim aqui no vídeo, vou começar da onde eu parei, porque congelou aqui a minha imagem, aí eu tive que trocar de câmera, mas vamos lá.
vai dar uma diferença aí de qualidade, porque eu tava no celular e agora fui vir pro computador. Então, vamos lá. O recurso, né? Então, vamos lá. Recurso financeiro para ser usado como eu quiser. Então, vamos lá. Posso usar com o que eu quiser? Sim, eu que vou dizer quais são os elementos que vai ter na minha proposta cultural, o que eu preciso contratar, as pessoas que eu preciso contratar, quais são os materiais que eu vou comprar, né? Quais são os consumíveis. Agora, quais são os limites? Eu posso comprar qualquer coisa? Não, tem que ter a ver com a sua proposta, né? Tem que ser alinhada aí com a sua proposta, não pode ser qualquer coisa. Então, você tem que entender que existe uma limitação, mas é uma limitação que você mesmo coloca para o seu projeto. Você mesmo, se eu faço um projeto de artes visuais, eu não posso dizer que eu vou comprar uma câmera, por exemplo, de 30 mil reais. Meu projeto custa 50 mil e vou comprar uma câmera de 30 mil reais. É muito discrepante e a sua arte, o principal, o grosso, vamos dizer assim, do seu projeto tem que ser com gastos que se relacionam com a sua atividade, né? Então, assim, se a minha atividade é artes visuais, eu preciso gastar com o quê? Com a tinta, com o pincel, com as telas, com as pessoas, né, que eu posso contratar, se eu for fazer uma exposição. Enfim, tem que ter uma coerência. Agora, claro que tem uns itens que são obrigatórios, como acessibilidade. Em alguns casos, existe uma porcentagem que você tem que gastar com profissionais locais. Então, existe algumas regras, alguns limites que o próprio edital coloca. Todavia, ele não vai te dizer que se você pode ou não gastar com isso e aquilo. Em geral, via de regra, você é que diz com que você vai gastar. Então, por isso, é sim você que decide. Você que decide se você vai comprar, se você vai alugar, que materiais que são, onde que você vai comprar, desde que você siga as regras do edital e depois lembrando que você tem que prestar contas, né? Comprei. Kessia, eu posso comprar na Amazon em vez de comprar aqui numa loja aqui, porque tá mais barato? Pode. Emite nota, tem lá um comprovante fiscal. O importante é você se atentar aos requisitos fiscais, né? Mas eu sempre também sugiro às pessoas e encorajo elas também de comprar dos fornecedores locais da sua própria cidade, né? Porque a partir do momento que você fica só comprando de fora, aquele lugar vai fechar, né? Porque ele não vai ter demanda. Então, assim, eu sempre faço uma mescla de materiais que eu compro de fornecedores locais. E geralmente eu compro de vários fornecedores, né? Eu não compro só de um, eu compro de vários para prestigiar aí, para que esse dinheiro circule dentro da minha cidade, porque é meu interesse eu ter a minha papelaria lá no meu bairro, o mercadinho, enfim, todos os fornecedores e todas as pessoas eu tenho interesse que eles continuem, que eles prosperem, para que eles estejam ali, porque se eu precisar de uma coisa de última hora, coisa que eu preciso muito, preciso de HD de última hora, eu preciso de coisas de última hora, eles estão lá. Então, sim, né? Você pode comprar qualquer coisa. E seguindo essa linha dessa dúvida, tem uma outra questão. Que ela pergunta assim, ó, nessa dúvida. Não teria que ser algo para a sociedade? Né? Que muita gente pensa assim, não, porque é um edital, então eu tenho que fazer uma apresentação para a sociedade, né? Faz sentido isso que ela está dizendo, né? E eu vou te dizer que não. O que é algo para a sociedade? Porque a sua arte, de certa forma, ela vai impactar a sociedade. E mesmo que seja só, no caso, por exemplo, no meu caso, que é de desenvolvimento. Eu, Kessia, eu sou produtora audiovisual, trabalho com audiovisual, sou diretora, sou roteirista. Tem uma fase do audiovisual que é o roteiro, que é uma fase que a sociedade não vai ver, que é uma fase que eu pego o recurso de desenvolvimento de roteiro, e esse dinheiro é para eu sentar dentro do meu escritório e escrever, pesquisar no máximo, né? Fazer uma pesquisa, contratar um pesquisador para fazer, mas assim, não é não é um show, não é algo que a sociedade vai ver. A mesma coisa o escritor. Quando o escritor pega um recurso para escrever um livro, é para escrever o livro. Não necessariamente é para vendê-lo. Não necessariamente ele vai estar numa fase de ser distribuído. Não, eu quero para desenvolvimento, para escrever.
E você pode colocar isso dentro do seu projeto. Não, é só para escrever. A fase de produzir, aí eu posso colocar em outro projeto, em outro edital. Não, esse aqui é só para eu escrever, para o teu escopo. Ah, Kessia, mas não tenho que dar alguma parte de graça? Veja bem, existe um elemento dentro do edital chamado de contrapartida, certo? O que é a contrapartida? Nada mais é do que você recebe esse recurso para você desenvolver a sua arte, certo? E às vezes a sua arte é um show, é uma coisa aberta. E aí você pode cobrar os ingressos, né, do show, não tem problema nenhum, zero problema com relação a isso. Só que como contrapartida, ou seja, uma coisa que você está dando de volta para a sociedade, eu vou dar uma quantidade de ingressos grátis. E esses ingressos, vamos dizer que eu vou fazer uma parceria com a escola pública, eu vou dar para os professores da escola, para os alunos, enfim, ou para uma entidade, ou para um asilo, um abrigo, enfim. Eu vou distribuir alguns ingressos grátis como contrapartida desse recurso que eu recebi. Mas, e no caso de uma escrita de roteiro, como é o meu caso, que é assim, eu comigo mesma, né, no meu computador escrevendo. Como que eu faço uma contrapartida? Bom, dentro do leque de contrapartidas, poderia ser também uma oficina, uma exibição de um filme meu antigo, ou se eu não tenho um filme, é meu primeiro roteiro. Poderia ser uma oficina sobre o tema que eu estou pesquisando. Eu vou pesquisar esse tema e eu vou dar, sei lá, 5 oficinas nas universidades sobre o tema X, que vai ser o tema de pesquisa do meu projeto. Tem que ter alguma coisa a ver com o seu projeto, né? Em geral, se é uma produção de um filme, um curta, vamos dizer assim, é a exibição desse curta em escolas, por exemplo. É um tipo de contrapartida. Mas quando são contrapartidas que são de projetos que não são projetos, vamos dizer assim, ao público, vou dar um outro exemplo de projeto. Projeto de capacitação. Aquele que eu recebo um recurso para eu me capacitar. Então, por exemplo, eu recebi um recurso para ir fazer um curso. Aí eu faço um curso. Uma contrapartida poderia ser eu fazer uma oficina, uma palestra ou uma explanação sobre o que eu aprendi no meu curso, por exemplo, né? Aberto, ao vivo, no meu Instagram ou no meu YouTube, enfim. Então, você vai olhar para esse objeto, né, do seu projeto e você vai pensar uma contrapartida que faça sentido. E a contrapartida é o que você devolve para a sociedade pelo recurso que você recebeu. Então, se você vende algo, vamos dizer assim, artesãs, se você vende, por exemplo, não tem problema, você pode fazer o projeto lá de que você vai fazer X materiais e que você vai vender em feiras e que você precisa, por exemplo, de recursos tanto para produzir esses materiais, quanto para o deslocamento para ir nessas feiras, quanto para fazer a divulgação, material de divulgação também, os seus cartões de visita, tudo isso pode fazer parte do seu projeto. E com o recurso público você financiar essa parte. E aí quando você chega lá, você vai vender seus produtos, você vai ter o seu dinheiro de volta. E a contrapartida pode ser que você faça uma palestra, um relatório sobre aquilo para outros artesãos, por exemplo, ensinando eles como é que se prepara para ir para uma feira, contar a sua experiência, né? Fazer um relatório da sua experiência para outras pessoas. Enfim, tem várias formas de você fazer essa contrapartida e poder devolver para a sociedade um pouco de conhecimento ou um pouco de serviço mesmo, de prestação de serviço seu, como é no caso de você fazer uma capacitação, por exemplo, com outros artesãos, enfim, também pode ser devolvendo para a sociedade. Mas isso não te impede de quê? De vender o seu produto. Né? O dinheiro ele é para isso, é para fomentar a sua arte. Então, é para você comprar os seus insumos, né? Comprar tudo que você precisa para desenvolver a sua arte, ou alugar, ou contratar pessoas, ou pagar por divulgação, por logo, por isso. Se você vai, por exemplo, se faz parte do seu projeto produzir uma quantidade e levar essas quantidades para ir vender numa feira, por exemplo, participar de uma feira, não tem problema, isso você coloca no projeto. Olha, meu projeto é levar 100 peças para eu vender na feira X, que é uma feira importante para eu me posicionar como artista. Beleza.
Qual que é a sua contrapartida? O que você vai devolver para a sociedade? Não, quando eu voltar da feira, eu vou fazer um compilado de todo o conhecimento que eu tive e vou dar 5 palestras aí para associações de artesãos falando sobre como foi essa experiência e como eles podem aproveitar essa experiência para eles mesmos fazerem os projetos dele, ou irem para feiras, enfim, ou fazer um workshop ensinando eles como se preparar para ir para essas feiras. Ou você pode até falar, não, eu vou doar X quantidades dos produtos que eu produzi para essa feira para associações, ou para a própria secretaria, ou para uma biblioteca, ou para, enfim, para algum espaço de arte e cultura que tem aí na sua cidade. Entendeu? Então, é tranquilo com relação a isso. Vou continuar lendo aqui a pergunta dela, que fez várias perguntas dentro de uma pergunta e achei super pertinente. Outro ponto vamos supor que eu uso o dinheiro para financiar os custos de produção e exposição de trabalhos meus que quero comercializar, fazer minha marca, meu nome na arte. Isso é permitido? Não só é totalmente permitido, como é para isso que é a captação de recursos. A captação de recursos é para você ter dinheiro, para você desenvolver a arte, divulgar a sua arte e se posicionar como artista. Eu sou esse artista aqui, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é o meu nome. É para isso, gente. A captação de recurso, ela não é para você pegar esse dinheiro e nem se pagar, né? Porque tem gente que acha que nem pode se pagar. E você deve se pagar. Você está recebendo esse recurso para você se pagar e você abrir um tempo na sua agenda remunerado, um tempo remunerado para você trabalhar na sua arte. Então é para você sim se pagar, é para você pagar os seus insumos, é para você divulgar sim o seu nome, a sua arte, o seu produto, os seus projetos, o objeto, né? O seu objeto de trabalho artístico e que ele, né, vive no mundo. A indústria criativa é para desenvolver a indústria criativa, certo? E você vai vender esses produtos. Sim, você vai vender, pode. É para isso mesmo, não é para você dar. O que você dá ou o que você devolve para a sociedade se chama contrapartida e é uma pequena fração que faz parte desse projeto. Pode ser uma amostra, pode ser 10%, geralmente tem editais que falam as porcentagens, eu não lembro, não me recordo de cabeça, mas vou dizer que Rouanet diz que 20% dos ingressos, quando é ingresso de show, né, 20% tem que ser doado, enfim, distribuído gratuitamente, tem umas regrinhas, cada um tem uma regrinha, mas a PNAB não tem nenhum desses regramentos, você pode fazer o que você desejar, desde que esteja lá no seu edital tudo certinho, você seguindo as diretrizes, né? Vamos lá que tem outras perguntas e que eu vou responder aqui. Meu projeto é para vender, não é para oferecer de graça. Pode captar? Posso, sim, pode. É isso que eu acabei de falar, né? O que você vai dar de graça é uma contrapartida cultural ou social e é só uma parte. Você pode também oferecer o acesso livre, gratuito também. E enfim, e o próprio ente pode sugerir algumas contrapartidas também, né? Então, o show é pago, mas tem meia entrada e um pouco de distribuição de ingresso gratuito, exemplo, né? Ou que o seu espetáculo seja gratuito, ou que, por exemplo, se for um livro, você doa uma parte para bibliotecas, para escolas, filme, se for a bilheteria, né? Algumas exibições gratuitas em espaços públicos. Então, o retorno comercial, ele é permitido, né? Desde que as contrapartidas, elas sejam executadas. Então, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Não sou da área cultural, posso participar de editais? Sim, né? Sim. Você pode participar, porque você é um ser dentro da sociedade. Certamente você já participou de atividades culturais, né, de uma forma ou de outra, mesmo que informalmente, mesmo sem fazer parte. E você é um agente cultural, todo mundo é um agente cultural, todas as pessoas, põe uma coisa na cabeça de vocês, gente, todo ser humano é um agente cultural, a gente produz cultura, né? E aí, o que você vai fazer se você tem pouca experiência profissional, vamos dizer, todo mundo é um ser agente cultural, mas profissionalmente você pode começar a atuar profissionalmente.
E aí a sua atuação não profissional pode comprovar que você já tem experiência, que você atua, que você é esse agente que gosta, que está envolvido sempre com arte. Não tem problema. Aí você vai fazer isso com fotos, com vídeo, depoimentos, qualquer que seja, declarações, certificados. Ah, Kessia, mas eu nunca participei de nada. Gente, você nunca participou de uma organização de uma festa? Porque uma festa é um evento cultural. Geralmente, ela você faz eventos que são parte da nossa cultura. Os eventos, eles fazem parte da nossa cultura. A música, né? Ah, que eu não toco, não, tem nada a ver. Não, mas eu desenho, eu pinto, qualquer coisa que você faça. Ah, Kessia, eu não faço nada. Eu só gosto. Beleza? Mas às vezes você já tem um amigo, um conhecido, alguém que faz cultura, né? Que toca, que tem um talento do música, que canta, que pinta, que faz peças de teatro, que interpreta. A experiência dessa pessoa também vai pesar, né, na hora de compor essa sua proposta cultural. Não é só o seu currículo, né? O currículo das todas as pessoas que fazem parte da equipe, ela vai pesar. Então, se eu tenho pouca experiência, eu trago comigo uma pessoa que tem mais experiência, né? Geralmente, se eu tenho zero experiência, não sei de nada, tipo, tô começando agora, eu vou atrás de pessoas que já têm experiências e coloco junto, em funções conjuntas. Vou dar um exemplo, você pode procurar um produtor cultural que já é conhecido aí na sua cidade, e coloca que vai ter 2 produtores culturais, que aí nesse projeto você já ganha experiência, né? Você já começa o primeiro projeto junto com alguém, aprende, e pro próximo você já pode seguir sozinho. Ou não, fala, Kessia, eu vou aprender contigo, pode vir, aprende comigo, e você, eu produtor, e vou produzir, sei lá, o meu primo que é músico, tem uma banda. Legal. Ou eu vou fazer um filme. Legal. Você tem que começar de algum lugar, não tem problema. Então, separe isso, né? Você pode não ter produzido algo, feito algo profissionalmente, mas o que você fez não profissionalmente conta, né? E aí, como eu falei pra vocês, fotos, vídeos, declarações, certificados, declaração de outros artistas que já trabalharam contigo. Então, eu faço, por exemplo, na minha produtora, eu faço muita declaração para pessoas que já trabalharam como roteirista, como assistente de produção, para mim, olha, fulano, comprovo que fulano trabalha há mais de 2 anos com produção audiovisual. Até na ATCB, que eu faço parte de uma associação, né, Associação Tocantinense Cinema e Vídeo, a gente também declara que essa pessoa é profissional do audiovisual e trabalha há tantos anos, né? Então, assim, essa é uma forma de você comprovar. Então, se você está envolvido aí nas atividades, ou se você ainda não está envolvido, comece a se envolver, mesmo que não profissionalmente, mas você sim pode captar recursos mesmo sem nunca ter feito nada profissionalmente, porque não profissionalmente você é um ser cultural dentro de uma sociedade, certamente você já participou de algum evento cultural, você já foi em algum show, já foi em alguma vaquejada, já escutou música, já viu ou já participou enfim, já leu livro, enfim, de alguma forma você sabe, conhece o que é arte e cultura, e certamente em algum momento aí na sua comunidade você já se envolveu, e isso é só você comprovar com vários elementos e vários exemplos que eu vou dar também na nossa aula amanhã, tá? Nunca fiz nenhum projeto, isso me desclassifica? Claro que não. A maioria dos editais, como eu falei, apoiam iniciantes, tem linhas para iniciantes, tem cotas para iniciantes. Então, só mostrar planejamento, vínculo com aquele território. O mais importante é você demonstrar, você mora aqui há muitos anos, não pode parecer que você simplesmente foi para lá para poder participar de um edital, né? E você consegue sim aprovar. Não sei escrever bem, vou perder pontos com isso? Ah, isso aqui é um mito também, assim, dos maiores. Todo mundo acha que precisa escrever bonito. Preciso escrever de forma bonita, de forma correta. É um mito também, gente. O parecerista, ele não quer escrita bonita. Inclusive, ele acha ruim quando tá floreando. É direto ao ponto. O que você quer fazer? Quero escrever um livro. É isso, pronto. Quero... Sobre o quê, né? Tem que colocar. Quero escrever um livro sobre isso, para falar disso e disso. Claro que tem que ter os detalhes, né? Que a proposta cultural, ela é feita de detalhes. Mas são detalhes que você, como artista, sabe responder. Não é aquele detalhe que você acha que é para colocar as palavras bonitas, não. É para colocar o que vai ser executado,
como vai ser executado, de que forma, quem são as pessoas que fazem parte dessa execução, qual é o cronograma, qual é o orçamento. Então, se você fizer tudo baseado em realidade, em fatos, né? Por exemplo, fui lá na papelaria, orcei, tá aqui o orçamento, você apresenta lá o orçamento que custa tanto a tinta que você precisa comprar, custa tanto as cordas do violão. Pronto. Quem que vai contestar? Eu que vou contestar? Claro que não, gente. Então, se você tem tudo organizado, por isso que eu te digo, não pode deixar para quando abrir o edital você ir atrás desse tipo de coisa. Tem que ser antes, a proposta tem que estar já pré-elaborada. Quando abrir o edital, é só fazer, como eu falei, aqueles ajustes, aqueles alinhamentos, né? Mas você já tem que ter, orçamento é uma coisa que você já tem que ter desde sempre, né? Saber quanto custa cada coisa, cada fase de desenvolvimento custa quanto, fase de produção custa quanto, fase de pós-produção custa quanto, fase do gerenciamento, custa quanto esse gerenciamento dessa proposta, quantos por cento é o gerenciamento da proposta em comparação à parte finalística de execução. Então, né? Isso aí tudo tem que ser pensado antes. Então não é sobre escrever bem, inclusive eu tenho surpresas para quem participar, né, do evento. Quem não se inscreveu ainda, o evento é gratuito, reforço, da Arte ao Pix, acontece amanhã, dia 7, às 7 horas da noite, dia 7 horas da noite, 7 de agosto. Se inscreve, Arte com Recurso, é o nosso Instagram oficial, Arte com Recurso. Entra lá, no link da bio tem lá para você se inscrever. Você vai colocar o seu melhor e-mail, vai clicar em inscrever e você vai ser direcionado para uma outra página onde você vai clicar e entrar no grupo de WhatsApp, né? Na nossa comunidade do WhatsApp. No seu e-mail você vai receber uma pesquisa, ou no próprio grupo lá na nossa comunidade, lá na descrição tem também lá a pesquisa. Você precisa preencher essa pesquisa, porque é a partir da pesquisa que eu vou saber de que área você é, como é que é o seu projeto, e eu vou poder olhar com mais carinho, com mais dedicação a sua proposta e poder te orientar da melhor forma. No evento é mão na massa, tá? Mão na massa, então tenha com você, né, ou um computador, ou um celular, ou um papel e uma caneta para anotar, porque a gente vai, vou te dar a trilha, né? Vou te dar o caminho. E você tem que trilhar esse caminho, seguir esse caminho. Então, o que eu falar para você fazer, você tem que fazer. Então, se inscreve, é gratuito, tá? Voltando, então. Você precisa, não vai precisar escrever bem, mas eu vou te dar ferramentas para que, se você tem dificuldade de escrever, você consiga escrever seu projeto, mesmo se você tem dificuldade, tá bom? Outra coisa, preciso pagar alguém para escrever para mim, ou inscrever, ou para qualquer coisa? A não ser que você não saiba mexer mesmo com o computador, que você não domine nada, não consiga abrir um Excel, não consiga abrir um Word, não consegue abrir um Google Docs, não consegue nada, absolutamente nada, se esse não é o caso, você não precisa de ninguém. Você pode aprender e você mesmo fazer sua proposta cultural. Especialmente no começo. Se você está começando, por que você vai pagar alguém para fazer isso, né? Não é que você não possa, tem pessoas que oferecem esse serviço, mas eu acho que quem aprende não depende. Você pode até ter uma pessoa, chamar uma pessoa, como eu falei, um marido, um primo, um sobrinho, um amigo, enfim, qualquer pessoa, um conhecido, para se tornar o seu produtor cultural. Mas essa pessoa tem que querer aprender e trabalhar com você, porque é um trabalho, né? O artista trabalha. Isso aqui é um trabalho. Você vai trabalhar, você vai ser remunerado, dinheiro para fazer aquela atividade. Então não pode ser assim, de qualquer jeito. Por isso, tenha essa pessoa de confiança, né? Tem que ser uma pessoa de confiança para trabalhar. Chama essa pessoa a trabalhar com você, ela vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro também. Mas se você tem muita dificuldade, que é se eu sou só artista, eu nem mexo com computador, não sei de nada. Então, você vai aprender, claro, porque você tem que estar aqui para aprender, você tem que ditar para outra pessoa. E aí você traz uma outra pessoa para fazer as coisas com você, né? Uma pessoa de confiança, da sua confiança. E aí tá tudo certo. Então, eu sou daquela de que quem aprende não depende. Aprenda, por isso que eu vou dar a oficina da trilha, o passo a passo, vou dizer o que você tem que anotar, o que você tem que escrever para você conseguir fazer sozinho, certo?
Mas se eu falo que você é capaz de fazer tudo sozinho. Você é capaz. Mas se você se sentir mais confortável, traga alguém para fazer com você, né? Porque você evita atravessadores, gente. Porque se é uma pessoa que só escreve projetos, provavelmente que esse projeto que foi escrito por essa pessoa vai ser muito parecido porque ela escreve para várias pessoas e esses projetos vão ser todos meio parecidos. E você não quer isso. Você quer demonstrar autenticidade. Você quer demonstrar que você é único, que o seu projeto é único, que a sua forma de ver o mundo é única. Então, é melhor, eu prefiro e eu dou preferência para pessoas que fazem seus próprios projetos. E você vê quando ela que faz. Tem uma outra paixão, tem uma outra comunicação, sabe? E eu vou ensinar isso para vocês, né? Então, traga alguma pessoa para poder fazer isso, né? Se você não consegue, mas você dá conta. Te falo que você dá conta. Sou de cidade pequena. Os grandes sempre ganham? Uma outra dúvida aqui que surgiu. Sou de cidade pequena. Se você é de cidade pequena, tem mais chance de você ganhar do que quem tá em cidade grande, porque a competição é pouca, né? Tem pouca gente, tem pouca concorrência. E se você mora em cidade pequena e o edital é do estado, você tem muito mais chance de ganhar. Porque os editais do estado, geralmente eles têm uma ou cota ou incentivador, esqueci, me fugiu a palavra de novo, para quem mora em locais, para descentralizar o dinheiro, porque eles querem que espalhe o dinheiro. Então, se você mora em cidade pequena, faca e o queijo na mão, você vai ganhar. Você precisa só escrever esse projeto. Preciso ter CNPJ, já falei sobre CNPJ ontem. Quem não estava, assista a aula de ontem. Sobre proponência, quem pode ser proponente. Proponente, CNPJ pode, só que precisa ter o KNAI correto, precisa ter um KNAI, que é um cadastro, né, lá das atividades da empresa, né? Dentro das atividades da empresa é preciso ter o quê? A atividade, alguma atividade relacionada à arte, cultura, ensino, ou ensino, né? Mais outra dúvida aqui. Não tenho tempo para ficar correndo atrás de papelada. Como é que eu faço com as certidões? Certidão negativa de débitos. Como eu falei para vocês, quanto antes vocês se prepararem para o edital, mais mamão com açúcar vai ser. Não é difícil, não é complicado, gente. É 1 hora que você tira do dia para você tirar essas certidões que você tira geralmente pela internet. Se você não conseguir, vai lá na prefeitura, ela vai te ajudar da primeira vez e provavelmente da segunda vez ela vai te dar um WhatsApp, que depois é só você mandar um WhatsApp e falar, olha, agora atualiza, me manda outra certidão. Ela vai te mandar de forma gratuita. Então, vai ser um bicho de 7 cabeças só da primeira vez, eu te garanto. Faz da primeira vez, tenta, vai dar certo. E aí depois vai ser mamão com açúcar, né? Não deixe de captar recursos porque é muita papelada, porque não é. Não tenho público grande nas redes sociais, isso me prejudica, né? O mito de tem que ter público grande. Zero. Você só precisa começar as redes sociais e começar a divulgar o seu projeto aí. Não tem problema nenhum. Você, quanto menor, isso nunca foi público, né? Público em redes sociais nunca foi um divisor de águas. Agora, claro que se eu sou produtor cultural ou eu tenho uma entidade, se essa entidade tem um Instagram e lá tem as fotos, né, das atividades que eu faço, todo final de semana eu reúno para assistir filmes com, né, o cineclube com os meus amigos, com as pessoas, eu convido as pessoas e tem lá as fotos dos encontros, tem fotos das movimentações, de reuniões, de tudo, faz a diferença, né? Então, se você consegue catalogar isso, né, deixar isso aí você ir reunindo um histórico, né, montando um histórico aí, ou da sua entidade, ou do seu coletivo. Como eu falei, o coletivo é quando não tem uma formalização jurídica de um grupo de pessoas, isso é um coletivo. Seu coletivo pode ter um Instagram, o que é excelente. Ou você mesmo, como produtor cultural, como artista, você tem que ter o seu Instagram,
mesmo com poucas pessoas, mas postando lá as atividades que você já fez, é uma forma de você comprovar aí uma carreira, né, na arte e na cultura, muito importante. E se você não é assim, se você é produtor de uma outra pessoa, essa outra pessoa que você vai trazer, né, como o protagonista ou não, ou se você vai trazer vários, é bom que elas tenham esse lastro de arte e cultura, né? Gente, sei que tem muitas dúvidas, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu não vou conseguir responder todas. Continuem mandando, tá? Preencham lá a pesquisa, coloque suas dúvidas também na pesquisa, ou me mande também por mensagem. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã, espero todos, a partir das 7 horas da noite. Pode ser que eu atrase um pouquinho, mas a partir das 7 horas da noite a gente já vai estar disponibilizando lá a sala para todo mundo se acomodar, né? Pra gente começar colocar a mão na massa aí e mostrar para vocês mesmo como que é essa trilha para você sair aí da arte ao Pix, com o dinheiro na conta. Quero todo mundo com dinheiro para desenvolver a sua arte. Quanto mais arte a gente colocar no mundo, arte e cultura a gente colocar no mundo, mais as pessoas vão ter saúde mental, mais a gente vai estimular as crianças a apreciarem arte e cultura de verdade e saírem dos celulares somente, mais a gente vai ter opções de arte e cultura nas nossas cidades, né? A gente vai poder assistir shows diferentes, ver filmes diferentes, assistir peças de teatro, ter algo para se fazer nas nossas cidades, para além do que já não tem, né? Que às vezes quase não tem nada. Então, vamos, né, assim, divulgar a palavra da arte e da cultura porque a gente mesmo que se beneficia, gente. A gente pode parecer é a coisa mais democrática que pode existir a arte e cultura, porque quando você ganha dinheiro para fazer a sua arte, eu ganho, porque eu vou ver a sua arte, posso consumir, eu posso comprar o seu produto, eu posso ir no seu show, e isso vai fazer bem para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor. Você também vai receber esse dinheiro, vai contratar seus familiares, seus amigos, as pessoas que amam a arte e cultura. Você vai desenvolver, vai ser bom para a sua saúde mental, para o seu bolso, que você não vai ficar estressado. Meu Deus, não tenho dinheiro para pagar as contas esse mês. Você vai ter lá o projeto para você executar e vai ter dinheiro para pagar. Mesmo que você tenha outras atividades, né, que a arte e a cultura seja a sua atividade secundária. E se você quer viver da arte, gente, se você quer viver da arte, aí sim que você tem que mergulhar de cabeça em captação de recursos, porque não tem coisa melhor do que a gente ter dinheiro para fazer o que a gente quiser como artista. Imagina, eu tenho dinheiro e eu posso fazer o que eu quiser. É assim que a gente começa a escrever uma proposta cultural. O que eu quero fazer? E se eu tivesse dinheiro, o que eu faria? E aí o céu é o limite. Vamos desenvolver as melhores propostas culturais e artísticas para nossa cidade, para que a gente possa cada vez mais ter opções de arte e cultura, que é o que faz a sociedade viver com sanidade mental e conseguir aguentar aí o dia a dia tão burocrático, tão difícil das coisas da vida, né? Então, essa é a minha mensagem. Espero vocês amanhã. Desculpe pelos contratempos aí da live de hoje, mas espero que o importante é o conteúdo, o importante é vocês terem recebido a mensagem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.